Fala pessoal do canal Infomeiras, quem fala com vocês é o Vinícius e hoje vamos para mais um pré-jogo. Hoje teremos um pré-jogo contra Palmeiras e Jacuipense que ocorre em Londrina pela Copa do Brasil, jogo de volta. Também teremos informações sobre lesionados do Verdão, tem zagueiro lesionado, zagueiro importante aí do Palmeiras lesionado, e escalação para esse confronto contra Jacuipense e Alexander Barbosa. Em que capítulo está essa negociação com Alexander Barbosa? Que parece que quanto mais desenrola, mais ela enrola. Então, antes de começar o vídeo, peço sua ajuda, seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição. Muito obrigado e bora lá! Palmeiras e Jacuipense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, dia 13 de maio, pela Copa do Brasil, jogo de volta. O Palmeiras que venceu a primeira partida por 3-0. O jogo ocorre no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Estádio do Café que é muito lembrado, principalmente pelos torcedores aí que acompanhou aquela mágica Copa do Brasil de 2015, foi onde o Gabriel Jesus, nossa cria da base, marcou seu primeiro gol como profissional contra o Asa de Arapiraca, justamente na Copa do Brasil de 2015, no Estádio do Café. O Verdão que enfrenta a Jacuipense a partir das 21h30, às 9h30, e o jogo será transmitido na Amazon Prime, tá bom? Então é bom aí ter a assinatura da Amazon para conseguir assistir essa partida. O Palmeiras que deve ir com um time bem reserva para esse confronto e o time do Palmeiras que entrará como titular será muito provavelmente Marcelo Lomba, Kelvin, Murilo e Benedetti, Jefté, Luiz Pacheco, Evangelista e Maurício, e no ataque Ramon Sousa, Luigi e Felipe Anderson. Então essa é a provável escalação do Palmeiras. Só por essa provável escalação, a gente já pode esperar um jogo bem complicado, com bastante raiva para o torcedor palmeirense. Mas vamos lá, expectativas, energias positivas para esse jogo. Como eu disse, o Palmeiras venceu por 3-0, ainda bem que tem essa gordurinha do Allianz Parque, um jogo ali que o Palmeiras até jogou com alguns, majoritariamente com o seu time titular, e vencemos por 3-0 numa partida onde o Sousa marcou 2 gols e o Felipe Anderson um. Esse jogo também marca a volta do Abel Ferreira de forma definitiva ao banco de reservas do Palmeiras, ou seja, agora ele está apto a ficar ali no banco nas próximas rodadas e em todas as competições, não tendo mais que fazer aquele rodízio que ele estava fazendo com a sua comissão, em que jogo de Libertadores e Copa do Brasil ele estava na beira do campo, jogo de Brasileiro, por conta da punição que ele tomou, era a comissão técnica. Então, no jogo contra o Cruzeiro, que ocorre no final de semana lá na Arena Barueri, um jogo que promete casa lotada, nós teremos o português Abel Ferreira à beira do campo, comandando ou recomandando a equipe num jogo pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro. Então, quem a gente tem de lesionado no Palmeiras? O Paulinho tá fazendo um controle de carga, ele não tá lesionado, mas o Paulinho fica na DM do Verdão, vai fazer um controle de carga. Roque e Piquerez continuam fora, os dois tiveram que fazer cirurgia por conta de um trauma no tornozelo. O Alan também está fora por uma mialgia na panturrilha. O Alan, que é um dos 3 atacantes, ele está ali no top 3 atacantes. Ele é o terceiro atacante que mais jogou nessa temporada de 2026, não pelo Palmeiras, mas sim por todos os times do Brasil. Inclusive o Flaco Lopes é o primeiro, seguido pelo Carlos Vinícius do Grêmio, e Alan vem em terceiro, com mais minutos em campo nessa temporada de 2026. O Fux, que se machucou na última segunda-feira, teve uma lesão ali não muito séria, mas ele também ficará de fora, estará no tratamento na DM do Palmeiras, junto com o Andreas Pereira, que sofreu uma forte entrada no jogo contra o Remo e segue fora aí do jogo contra o Jacuipense, um jogo que o Palmeiras está levando mesmo os jogadores ali para poupar, mas com certeza estarão de volta aí no jogo contra o Cruzeiro, tá bom? E agora, para fechar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o Alexander Barbosa. Está repercutindo na mídia que o Botafogo quer utilizar o zagueiro argentino até o último momento. E isso é um pouco preocupante, porque na verdade essa negociação entre Palmeiras e Botafogo do Alexander Barbosa vai servir como termômetro ali quanto à relação entre Palmeiras e Botafogo, que a gente já viu
que não são das melhores. O John Textor e a Leila Pereira não se dão muito bem, já vem numa rota de conflito os dois, principalmente após o episódio lá do John Textor falar que o campeonato brasileiro foi roubado, aquele campeonato em que nós viramos contra o Botafogo e que eles só perderam o campeonato porque foi roubado, o Palmeiras foi favorecido e não porque eles tomaram uma virada histórica para o Palmeiras ali, aquele jogo de 4-3. Então, a relação dos dois não é das melhores e essa negociação com o Alexander Barbosa vai servir ali como termômetro entre as duas diretorias, entre a diretoria do Botafogo e a diretoria do Palmeiras. Diretoria do Botafogo que está com a corda no pescoço, tá bem difícil as coisas ali no tá bem difícil as coisas ali no bairro. Enfim, o Palmeiras, o Alexander Barbosa, como eu disse, ele já tem 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se ele completar mais um, ele já fica no limite em que o Palmeiras poderia utilizá-lo, na regra dos 12 jogos. Se o jogador completa mais de 12 jogos atuando por uma equipe, ele não poderá atuar pela outra equipe no Campeonato Brasileiro. Então, o Alexander Barbosa está com 11 jogos. A expectativa é que o Alexander Barbosa seja titular no confronto do final de semana, que é contra o Corinthians, Botafogo e Corinthians, lá no Newton Santos. Então, talvez será a despedida do zagueiro argentino, que acabou se tornando um líder, um ídolo ali no Botafogo por tudo que ganhou e justamente por ter sido o capitão nessa era vitoriosa, nesse ano vitorioso que o Botafogo teve ano passado, em 2024. Então, o Botafogo deve utilizar o Alexander Barbosa até o máximo, vai levar ele até esse 12º jogo, que se completará contra o Corinthians no final de semana, e também deve usá-lo pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Agora a pergunta que fica é, se caso ele se lesionar, quem é que paga a conta? O Palmeiras? Ou ele vai vir lesionado? Ou o Botafogo vai tirar ali algumas das parcelas que o Palmeiras vai pagar até o final de 2027. Fica aí o questionamento. Então, muito provavelmente, nós teremos a última partida do Campeonato Brasileiro do Alexander Barbosa no final de semana contra o Corinthians, lá no Newton Santos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, falou e fui.